Bom, pessoal, então, um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar aqui sobre as migrações. É um tema bem recorrente aí que eu passei no ano passado, por conta de ter trabalhado lá na filiada da Globo no Paraná. Então, eles vinham de um processo de contratação de serviços externos de longa data, aí, né, e cada área tinha seu próprio orçamento, então cada área gastava o dinheiro que tinha com uma agência diferente, e eu não sei qual que é o negócio das agências aí, que elas insistem nesse negócio que o WordPress é para blog. Então, cada uma tem um CMS próprio, um framework próprio, enfim, a gente tinha aí dezenas de estruturas para passar para o WordPress, depois que foi percebido que o WordPress era uma ferramenta interessante. Enfim, eu sou o Vinícius, aí, eu estou na comunidade de WordPress já faz algum tempo. Aí, essa palestra aqui ela foi apresentada no WordCamp Curitiba do ano passado. Fiz algumas modificações, tanto que eu não tenho a mínima ideia se ela vai caber em meia hora ou não. Tomara que caiba. E já colocar, né, esse ano aí, na próxima semana, na outra, já vai ter o WordCamp de Porto Alegre. Em novembro vai ter o WordCamp de São Paulo, aqui mesmo. Então, a gente está se organizando aí, deixando o recado para vocês também participarem da comunidade. A gente tem se reestruturado para tentar ser mais participativo também. O código-fonte dessa apresentação ela está aqui, né? Então tem um PDF compilado ali também. Peço desculpas se o ritmo da palestra já ficar meio frenético, porque tem algumas telas de código aí. Se abstrai isso daí, interessante é colocar o conceito mesmo e algumas demonstrações. Então, o que vai ser falado aqui, né? Sem mais nada, aí essa apresentação, as motivações, por que a gente fala de migração, né? Pô, muitas vezes pode parecer uma coisa simples, de fato existem migrações simples, mas o interesse aqui são mesmo as migrações complexas, né? Então, né, você fala de migrações com o cliente, né, antes de iniciar qualquer projeto, você está interessado em ter o conteúdo, né, indexar o conteúdo, né? Você mantém a usabilidade. A migração, quando ela é mal feita, ela não preserva a usabilidade que o WordPress fornece lá no administrador dele. Então, fazer uma migração certinha, você mantém os recursos interessantes que levam ao uso do WordPress, né? Conteúdo, né? Se o conteúdo precisa ser reestruturado, passar por modificações, você já aproveita, né? Reestrutura o conteúdo. Normalmente o cliente tem essa demanda, né? Essas categorias aqui, coloca aqui, quero apagar as tags, né? Essas coisas você já aproveita e já faz. E com a equipe de desenvolvimento, né? Antes de mais nada, análise de complexidade. Existem migrações que são especialmente complexas, principalmente aquelas em grandes serviços, né? Então, de fato, isso tem que ser muito bem dimensionado. A análise de correlação, de criação de estruturas, né? Como que você tem uma estrutura X, como é que você vai passar para uma estrutura Y lá, que no caso seria do WordPress. Bom, você resolve vários problemas já, né? Problemas de desempenho, né? De apresentação desse conteúdo, né? Muitas vezes tem alguns CMS que permitem scripts incorporados, essas coisas, você já vai lá e já aproveita para resolver isso. Define estratégias de migração. Tem migrações aí que demoram meses aí. Eu especialmente participei de uma migração que ficou o ano inteiro migrando, sob demanda, porque não tinha como migrar tudo de uma vez. Delegação de tarefas, né? Porque você vai colocar isso dentro de um escopo de desenvolvimento. Elabora os manuais de migração, porque sempre vai aparecer mais conteúdo para ser migrado. Inclusive, essa palestra aqui ela vem de uma espécie de manual de migração que foi feito por decorrência de todas essas migrações que a gente fez lá na JPCon. E definição do tema do projeto, né? É muito comum vamos começar um site aqui em WordPress, coisa mais linda do mundo. Chega no final e cadê o conteúdo, né? Então, de fato, o conteúdo é interessante e isso tem que ser mensurado no escopo do projeto. Então, na verdade, aí as migrações são uma etapa de projeto que poderia ser melhor discutida. E, de fato, aqui a gente agradece aí, inclusive, a abertura do tema, que de fato é relevante, e uma das partes mais importantes da implantação de projetos web. E de fato é importante, porque a gente fica se matando aqui, entender código, e apresentar estrutura, usabilidade e o conteúdo, onde é que fica, né, no final das contas. Então, é importante sim. Então, são os tipos de migrações aí que eu coloquei. WordPress, né, plataformas suportadas WordPress. Essas de cima aí são as mais simples, dá uma passada rápida.
de como é que funciona e discutir algumas estratégias de migração. Então, quando a URL não muda, né, é simples, né, acho que todo mundo já fez isso. Você copia a base e modifica da wp-config. Né? Então, tem aí um exemplinho, né, você zipa, manda, dezipa e coloca no banco de dados na estrutura externa. Bom, isso por si só resolve. Quando as URLs são diferentes, né, então esse que é o problema, né, você mudou a URL, você precisa mudar essa primeira URL e o site foi migrado, buscar e substituir simplesmente não resolve. Pega o SQL e vai dar um search replace. Né? Isso também é muito comum, a gente vê as pessoas fazendo. E não resolve. Alguns plugins vão quebrar, algumas funcionalidades não vão ser mantidas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei rapidinho. Você tem lá um array serializado. Quer dizer, quando você coloca isso na tabela de metas, né, lá dos posts, o WordPress ele vai fazer uma serialização desse tipo aqui. Então, colocou lá, a última posição ali é uma URL, né, a chave é uma string de 3 posições e o valor é uma URL de 18 posições. Se você der um search replace na base, ele vai dizer que a tua string de 19 posições tem 18. Então, quando você tentar pegar isso daqui do banco, dá pau. Né? Bom, e com isso, né, o plugin deixa de funcionar, o conteúdo some, aí você fica, pô, o que aconteceu? Fica correndo atrás, e, enfim, é uma coisa boba dessas aqui. Então, existem scripts próprios, né, para isso aí. Para esse caso, então, o Search Replace DB, o MigraDB. MigraDB é um script que a gente usa bastante aí, no HackLab, aí, então tá aí no repositório, tem lá para vocês darem uma olhada como referência. E tem alguns plugins mais específicos também, o WordPress Move, Search Replace. Eu não sei esses plugins aí porque ano passado, né? Então seria interessante dar uma reconstituída. Mas é bem comum se a migração ela for complexa, você vai ter que reconstruir seus métodos de migração. Então tá, colocou o banco, né, nesse novo modo aí, e aqui tem um exemplinho de usar o Search Replace DB direto da linha de comando, que ele repassa em todos os campos do banco de dados, substituindo de uma maneira adequada essas URLs serializadas. Enfim, isso aí tem plugin que faz isso, tal, é interessante também colocar. Então, quando você tem esse outro exemplo aí, você pede o campo do banco de dados, ali ele te retorna o banco bonitinho, a entrada bonitinha. Então tá, as plataformas suportadas, né, tem aqui, claro, né, a Automatic ela tem o maior interesse, né, que a gente deixe de usar essas plataformas aí, passe por WordPress, então, por padrão, isso passou a ser plugin um tempo para cá, então tem lá as opções para você selecionar essas plataformas e migrar para a tua instalação do WordPress. Né. E aí uma série de plugins aí, inclusive, lá naquele repositório tem um plugin de migração do BBPress para o BuddyPress, que eu acabei fazendo também, uma necessidade. E se você procurar plugin, você vai achar os mais diferentes, aí, migrando de diferentes estruturas para o WordPress. Então tá, quando você vai tratar migrações complexas, antes de mais nada, você tem que levar a tecnologia em conta, né? O que você tem disponível. Né? Geralmente não é só PHP com MySQL, né? Você tem mais opções, né? Então seria interessante também observar essas possibilidades. A estrutura que você tem inicialmente, a estrutura que você vai passar para o WordPress, né? Isso também tem que ser analisado. Referências e relações internas, isso é problemático, né? O WordPress ele não é muito bom para tratar referências internas, né? Os joins que ele dá no banco de dados são meio pesadinhos. Então, se você tem muito conteúdo, isso aí tem que ser revisto, né? O próprio conteúdo, né? Os posts ali, possivelmente vai ter mudado o layout, vai ter mudado funcionalidades possíveis que você colocou para o usuário via outros plugins ou codificações próprias ali, então também tem que ser observado. Mídias, serviço de mídias também, e URLs. Geralmente, em migrações, quando você troca framework, troca CMS, o URL muda. Né? Então, é interessante manter também a compatibilidade de URLs. Então, as tecnologias empregadas aí. Antes de mais nada, a configuração dos servidores. Né? Você tem que ter certeza que você vai conseguir
rodar alguns parâmetros de PHP aí, se a migração for em PHP, né, para você ter grandes quantidades e isso não ficar morrendo, né? Ou você faz Ajax recursivo, também depende da migração, se você consegue, se isso é sob demanda e você precisa que o usuário de tempos em tempos vai lá e refaça uma etapa de migração, é interessante você fazer um Ajax recursivo. Aí o modo de obtenção de dados, né? Teve migrações aí que o site estava num conteúdo fechado, a equipe de TI abriu um web service para a gente, porque não queria passar o banco de dados, enfim, tem N casos aí, cada um segue uma metodologia. Aqui a gente vai tratar basicamente os bancos de dados, né? Então, as linguagens a serem escritas, os scripts de migração, né? Eu já vi maluco começar a escrever script de migração em Java, em Python, né? Então, a recomendação que eu dou, na verdade, é que seja em PHP, em MySQL, claro, e de dentro do WordPress. Então, você tem que escrever um script de migração, então que você faça isso de dentro do próprio WordPress, porque ele já te dá uma série de ferramental aí, eu vi outros palestrantes falando, mas são várias ferramentas para você trabalhar com conteúdo, para você colocar coisas no banco de dados, para você formatar as coisas segundo o que ele espera. Então, quando você vai migrar, né, através do próprio WordPress, né, isso que eu estou tentando falar aqui, você tem facilidade e padronização de manipulação dos dados. Então, isso dá certas garantias de integridade, né? Então, por exemplo, a classe WPDB. Ela quem conhece essa classe aqui? Não é retórico, tá? Para levantar a mão. Então, é a classe de interfaceamento do WordPress com banco de dados, né? Ela é super interessante que você use ela. Tem lá query, get results, get var, né? Já está tudo pronto, não tem por que você começar a escrever essas coisas do zero. Então, aqui, você tem uma entrada no WPDB, né? Vai lá, seta os parâmetros, por exemplo, pega o WP-Load, isso te dá todo o ambiente do WordPress, né? Você vai ter todas as funções disponíveis do WordPress ali, e quando você chama a WPDB ali, que já está instanciada, você já tem uma conexão com o banco de dados que está configurado no wp-config, e se você quiser fazer uma conexão nova, você instancia essa classe novamente e tal. Então, você tem duas interfaces de banco de dados ali disponíveis e pode escrever os scripts de migração. Então, é um exemplo prático aí e que é bem útil, né? Então, em relação à abstração do banco de dados, né, você tem certas funções de relação, que são a insert post, né? Então, ela vai pegar, inserir um post no WordPress não é simplesmente você ir lá e marcar uma entrada na tabela da WP Posts. Se vocês pegarem essa palestra aqui, eu dei uma reduzida, inclusive esse relógio aqui está me deixando meio frenético. Se você pegar essa tabela aqui, se você pegar essa apresentação do WordCamp Curitiba, ele tem as tabelas, foram cortadas várias coisas aqui, então em alguns pontos eu vou falar para vocês procurarem lá. Ele dá alguns exemplos de você pegar o esquema de dados do WordPress e como que você passa isso para uma estrutura, por exemplo, orientada a objetos, né? Então, se você simplesmente inserir uma entrada no WP Posts, o teu post vai funcionar, vai carregar, só que ele vai ficar com uma série de informações faltantes que alguns plugins podem querer usar, que você mesmo no teu site vai querer usar. Então, tem insert post, né, insert term, set post terms, né, então você amassa relações, né? Insert attachment, né? Então, o que a gente geralmente vê o pessoal fazendo aí as fotos, né? As fotos elas estão referenciadas dentro do conteúdo do post. Jogou tudo para dentro do WordPress, beleza? Ele carregou as fotos, está pegando no lugar certo, acabou. Então, tá bom. O usuário não mexe mais nas fotos, né? Então, quando você tem essa função aqui insert attachment, você tem a oportunidade de pegar todas as mídias e incorporar elas como anexos do WordPress e dar a oportunidade do teu usuário continuar a mexer em galerias, a mexer na biblioteca de mídia dele, né? Então, são funcionalidades que você não vai querer perder. Então, update attach metadata, né? Depois que você inseriu o anexo, você gera todas as informações que o WordPress precisa sobre aquele anexo, né? E update post meta também, que são informações adicionais de cada post, né? Então, aí, por exemplo, um exemplo de rotina, né? Você, naquele script anterior, a gente pegou uma nova instanciação do WPDB, aí fez uma consulta qualquer, aí iterou nessa consulta aí, sempre formatando os atributos do post que você precisa, no final das contas, insere o post e acabou, né? Algumas migrações, quando as migrações são muito grandes, você precisa fazer várias camadas de migração, né? Muitas vezes você não conhece as relações internas que são feitas, então você roda isso uma vez, roda isso outra vez,
com uma estrutura diferente, né, executando rotinas diferentes para tentar montar relações internas, enfim. É possível também. Daí os exemplos de mapeamento, né, você procura no repositório lá o Brent, o WordCamp CTBA 2012, lá que tem a palestra mais completa e tal, enfim. Daí, então, algumas soluções possíveis, né? Por exemplo, a taxonomia como relações, né? Para construir essas relações internas. Pode usar o post parent também, que é o campinho do banco ali, você constrói uma árvore, né? Custom fields fazem muito isso. Plugins, né? O Advanced Custom Fields, todo mundo deve conhecer, né? Mas ele tem também uma interface de código que você pode usar. A Post to Posts, quem conhece esse plugin Post to Posts? É um plugin muito bom de relações. O Scribo fez esse plugin aí, um core developer, né? E ele serve exatamente para isso. Ele faz alguma coisa parecida com o que o Django faz, né? Ele cria tabelas de para, né? Tabelas de relações, né? Eu tenho essa estrutura de post types, eu quero que ela se relacione com uma outra estrutura de post types. Então, esse plugin constrói a relação para você e fica bem bonitinho. E outras tecnologias de armazenamento, né? Então, se você tem uma grande quantidade de posts sendo usado, no teu banco de dados, seria interessante, talvez, você pensar que outras tecnologias possam te entender melhor do que o próprio WordPress. Então, um exemplo que eu coloquei, por exemplo, aqui é o Catraca Livre. É o site que eu tenho trabalhado aí recentemente no HackLab. E ele tem uma entrada de agenda muito grande, né? Tem muito conteúdo lá dentro. E o WordPress, por si só, a gente entendeu que ele não é capaz de tratar essa estrutura de uma maneira adequada, com um desempenho adequado. Então, existe um servidor externo que roda o Apache Lucene com o Solr, né, que é um banco de indexação mesmo. E todas as consultas relacionadas à agenda, quando você quer pegar nesse site aqui, essa migração foi feita em janeiro. Eu não participei da migração, mas a parte do Solr aí eu tenho me inteirado bastante como é que funciona. Quando você vai fazer consultas relacionadas à agenda, ele não consulta o WordPress. Então, esse interfaceamento ele ficou tão bom, ele ficou tão rápido, que aos poucos a gente está usando cada vez menos a interface de banco do WordPress. A gente só está usando a interface de banco do WordPress para administração. Então, para a apresentação dos dados, a gente vai pegando tudo do Solr direto, à medida que o WordPress vai colocando isso lá. Então, tratamento de conteúdo também, como é que funciona, mais ou menos, algumas funções de tratamento de conteúdo. E isso, quando eu coloco lá, para você chamar o WP Load no início de uma migração, inclui você usar esse tipo de função aí, que é muito interessante também. Então, tem aí a Remove Accents, né, vai tirar todos os acentos de uma string. Sanitize Title, né, ela faz slugs, né. Normalize White Space, né, você tira todos os espaços em branco, transforma em só. São expressões regulares úteis que o WordPress usa o tempo todo e que você pode usar nessas horas aqui também. Make clickable, né, se faz aquele estilo, coloca uma URL, ele faz um linkzinho em volta de uma URL, né. E essa capital P Dangit, quem conhece essa função aí? Ninguém conhece? Essa função, ela coloca o P do WordPress em maiúsculo. Então, ela é bem útil e ela foi uma função escrita pelo próprio Matt, né? E deu uma das maiores discussões na WP Hackers que eu já vi. Então, foi uma coisa... Enfim, né? Cada um faz o que quer, né? Então, o cara tem autonomia para colocar isso lá, ele coloca, né? E ficou mó legal. Mas é recorrente, né? A gente vê o pessoal, não sei o quê, quer um site em WordPress. WordPress, o cara se preocupa em colocar o W maiúsculo. Então, tudo bem, né? O P continua igual. Não ligo muito para essas coisas, mas, você vai colocar no teu currículo e tal, é o mínimo que você pode fazer. Então, exemplos de migração de mídias, né? Eu coloquei alguns exemplos de migração de mídias lá no Brent. Então, quando você tem as fotos, né, colocadas no teu site lá e tal, você pode, vamos supor assim, você tem que migrar um site enorme, o site está cheio de fotos. À medida que você vai lendo os posts, você vai identificando as mídias, se essas mídias elas já existem no banco de dados ou não, ou você pode pegar direto do conteúdo. E esses exemplos aqui, eles fazem download da mídia e inserem no WordPress com as informações que o WordPress precisa gerar para anexos, né? Então, também ficou legal. E também tem não sei se vocês já viram como é que o WordPress Multisite serve mídia. Não sei se vocês já viram, quando você tem uma instalação do WordPress Multisite, você vai lá, você quer ver um anexo,
Você entra no site, barra o nome do blog lá, barra WP Content, tal, não sei o que, barra files, ele faz uma rewrite rule lá, e você cai na foto certa. Sempre cai na foto certa. Né? E essas pastas elas não existem, né? Então ele faz isso por serviço dinâmico. E é bem legal, é uma migração enorme que eu tive que fazer, era um diretório de fotos, que você não conseguia nem dar um ls lá dentro, porque senão travava o servidor. Ele excedia o buffer do shell, né, para listar, não conseguia listar, o sistema de arquivos tinha essa limitação. Então a gente colocou um script para migrar sob demanda. Então, à medida que as pessoas iam acessando as fotos, na hora que ele fazia o serviço dinâmico, ele já pegava e já movia a foto para outro servidor, já colocava dentro da estrutura WordPress. Já que a gente não conseguia fazer tudo de uma vez, porque a gente ia travar o servidor, a gente foi fazendo aos poucos, à medida que as fotos eram usadas. Essa migração ficou um pouco mais de um ano no ar aí, e funcionou bem também. Né? E as URLs, né? Eu vou colocar aqui as URLs, como é que você faz migração de URL. Então, para conteúdo migrado, você sempre guarda referência para o conteúdo antigo. Então, você estava lá lendo os posts, colocando os posts na sua estrutura do WordPress. Quando você colocou, você guarda no site antigo onde é que isso estava. Né? Guarda normalmente é o ID da entrada. Né? Com esse ID da entrada, você tem como, muitas vezes, né, na maioria das vezes, você tem como gerar o URL dessa entrada antiga. Então, quando alguém acessar essa URL, você redireciona para a nova. Então, na nova estrutura, né, você verifica os meios de acesso no conteúdo e redireciona para o novo. Casos, né? Então, se as URLs antigas elas são acessadas pelo request, você tem como já pegar isso na entrada do WordPress ali, ler uma variável do request, faz o redirecionamento, isso é bem simples. E a partir de regras de URL, se o teu site antigo tinha lá as URLs mais bem montadinhas, né, de uma maneira complexa. Então, tem, por exemplo, quando você entra no WordPress, você já checa se o conteúdo é migrado ou não. Se o conteúdo for migrado, por exemplo, sei lá, você, para acessar esse conteúdo no outro site, você passava uma variável de request. Né? Se essa variável está sendo passada agora, é porque muito provavelmente alguém está tentando acessar um conteúdo velho. Então, você pega esse conteúdo velho e redireciona para ele. Então, tem uma rotina certa ali, que geralmente é só dar um post meta ali, você pega na tabela de meta quem que tem aquele ID, com o meta key que você escolheu, e redireciona para aquele ID do post lá, e beleza, ele funciona bem, e fica todo mundo feliz. E referência a partir de regras. Então, se você tem lá uma URL antiga, barra não sei o que, bonitinho, barra 123, você escolhe uma variável para identificar esse padrão. Então, você vai na query vars lá, soca uma variável lá dentro, lá, que é o ID velho. E quando esse ID velho for passado, né, na rewrite rule, você já consegue colocar isso na estrutura de URLs que você tem. Então, você mantém uma estrutura legada e redireciona os posts à medida que o pessoal vai visitando lá. Bom, até que não foi tão ruim aqui na correria. Chegamos nas considerações finais aqui, tentando colocar algumas coisas aqui, que migrações, por exemplo, elas devem ser definitivamente incluídas como componentes de projeto. Não ignore as migrações nos projetos que vocês participam, porque, especialmente se o projeto for complexo, você vai ter um problema grande no futuro e você vai fazer uma correria para migrar, e a migração não vai ficar bem feita, e você vai ficar meses trabalhando em cima de uma migração mal feita, porque depois que a migração foi feita e o conteúdo foi para a produção, você não vai ficar podendo mexer nisso. Né? Então, planeja bem essa parte aí que se evita bastante dor de cabeça e noites mal dormidas. E o WordPress ele oferece um bom conjunto de ferramentas para se trazer dados para dentro da sua estrutura. Então, não saia escrevendo expressão regular, não saia escrevendo parse de conteúdos se você não tem certeza se o WordPress já tem alguma coisa pronta nesse sentido. Tem um monte, se você entrar lá no wp-includes /string.text.php, tem todo um arquivo lá cheio de funções para tratar conteúdo. Então, seria interessante você investigar isso antes de sair escrevendo. É cabível, né, o desenvolvimento de plugins específicos para manutenção de estruturas legadas. Então, você tem lá um plugin, toda essa parte de URLs que eu mostrei, toda essa parte de migração de mídia, você pode deixar isso tudo num plugin. Né? Depois de passar alguns anos, você tem certeza que não vai precisar mais ficar mantendo isso, daí você tira o plugin. Né? Então, é muito cabível você ter isso. E é mais cabível ainda, né, você utilizar estruturas externas de armazenamento para grandes serviços. Então, se o teu WordPress ele é muito grande, tem muito conteúdo sendo colocado lá dentro, e o WordPress está se matando
para conseguir construir as relações e recuperar os posts com todas as informações que você precisa. Você tem aí o MongoDB, né, o Solr, o Cassandra, né, são estruturas de banco de dados bastante interessantes para guardar posts quando você tem a referência, né. Então, gente, acho que eu tinha para falar sobre isso, né, eu deixo aí o recado da palestra mais completa, que está lá no repositório, se vocês quiserem acessar. E obrigado pelo convite aí do pessoal da eMasters em ter chamado aí aberto para a gente abrir aqui esse tema.